Bom dia, Eduardo Barroca, entrevistado nesta quarta-feira, véspera do jogo contra o Guarani. Wilton Matos, da Rádio Sociedade. Barroca, sem muito tempo para treinamento, quais mudanças táticas ou de peças para fazer com que o Vitória alcance um aproveitamento maior de pontos e tenha a chance de brigar pelo G4? Bem, bom dia a todos. Como você bem falou, tivemos pouco tempo, de treinamento, uma viagem longa, desgastante, então o foco principal foi recuperar os jogadores. Acredito que a gente foi melhor no segundo jogo do que no primeiro, sob meu comando. A gente cresceu em algumas competências que eram importantes a curto prazo. Fizemos uma boa partida contra a Chapecoense e a gente espera agora dar mais um salto na questão coletiva, tentar fazer que a nossa equipe seja o mais agressivo possível, tentar ter um equilíbrio maior na parte ofensiva e defensiva, errar menos sem pressão, para que a gente consiga uma vitória diante do Guarani. Tenho falado muito para os jogadores que a gente tem dois objetivos a curto prazo, que é encerrar essa sequência aí sem vitórias e fechar o primeiro turno da melhor forma que a gente puder, para que a gente tenha uma leitura clara de que tipo de campeonato a gente vai precisar fazer no segundo turno. A gente já sabe que é um campeonato de recuperação, mas é muito importante que a gente feche esse primeiro turno da melhor forma que a gente puder, para que a gente faça o melhor campeonato de recuperação possível aí no segundo turno. Anderson Matos, da Itapuã FM. Você pretende fazer alterações de peças no time já para essa partida ou pensa em manter a espinha dorsal que tinha antes da sua chegada? A gente teve algumas baixas aí médicas para a partida. Ainda estou esperando a tarde de hoje a recuperação de alguns jogadores para definir a equipe que vai iniciar jogando. O principal é a gente continuar em crescimento, a gente precisa aumentar a nossa competitividade, a gente precisa criar cada vez mais chances de gol, chegar no terço final com mais jogadores, sofrer o mínimo possível defensivamente e sair dessa zona de emergência que eu tanto tenho falado, para que a gente possa de uma vez por todas brigar na parte de cima do campeonato, que é o nosso objetivo. Oswaldo Barreto Júnior, resenha na rede Rádio Excelsior. A utilização do Thiago Carleto mais à frente com a entrada de Rafael Carioca foi uma situação de jogo ou você percebeu que o jogador, no caso, o Carleto, pode trazer situações melhores, mais próximas da área? Eu gostei muito dessa alternativa. O Carleto é um jogador com potencial de definição acima da média, cruza muito bem, finaliza muito bem de fora da área, é um jogador que tem boa intimidade com o gol. Então, essa alternativa, na minha visão, funcionou muito bem contra a Chapecoense e a gente ganha essa alternativa aí para o jogo contra o Guarani. Daniela Leone, do Jornal Correio. Como você encara os próximos 3 jogos de fechamento do turno por conta da conjuntura atual da tabela? Como eu falei, eu tenho conversado com os jogadores que a gente precisa fechar da melhor forma possível esse primeiro turno, pontuando o máximo que puder, saindo dessa zona de emergência e encostando o mais rápido que a gente puder no grupo de cima. Esse é o nosso objetivo, para que a gente possa ter uma leitura clara e quantitativa daquilo que a gente vai fazer no segundo turno, de que tipo de campeonato de recuperação a gente vai precisar, de quantas vitórias, e a gente tem uma clareza muito grande nesse sentido no segundo turno. Então, é muito importante a gente trabalhar num padrão de excelência máximo e no padrão de exigência máxima aos jogadores nesses jogos finais do primeiro turno, para que a gente consiga aí encostar o mais rápido possível no grupo de cima. Emílio Pinto, da Rádio Transamérica FM. Conhecendo já o elenco, você pediu ou deve solicitar reforços da diretoria? Tenho conversado bastante com os profissionais da direção, com o presidente, a esse respeito. Nesse curto tempo de trabalho, estou dando a oportunidade da competição interna entre os jogadores ficar sempre viva, e a gente tem conversado das necessidades especiais. A direção tem trabalhado nesse sentido e acredito que a gente sim vai precisar trazer alguns reforços. Já estamos trabalhando, espero que o mais rápido possível eles cheguem para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa competição interna. Fábio Almeida, da Rádio Excelsior, para encerrar, ele te pergunta: em 2 jogos já deu para identificar e sanar os problemas para essa partida? E como conscientizar os atletas que dentro de casa o Vitória não pode perder pontos?
realmente, nos últimos jogos a gente não tem sido bem sucedido em casa. A gente precisa interromper isso nesse jogo contra o Guarani. E para ganhar jogos a gente precisa jogar bem, a gente precisa criar chances de gol, a gente precisa ter consistência e simplicidade defensiva, a gente precisa ser competitivo, a gente precisa ter bola parada forte. Então, todos esses pontos são indicativos que nos aproximam ou nos distanciam da vitória, de acordo com como a gente vai aplicar isso na partida. Então, nosso treinamento, nossa conversa, nossos vídeos, todo o nosso trabalho com os jogadores, eles estão voltados para atingir um padrão de excelência em todas as competências que